De hoje, que é um ground tradicional para o início das atividades da residência, que é a parada cardíaca. Nós vamos dividir a apresentação hoje, uma pequena apresentação que não por ser menor, mas por ser mais curta, do professor Gilberto, que coordena o grupo de parada cardíaca no hospital. E a seguir nós vamos passar para o nosso convidado palestrante, que é o professor Canezin, que é professor da Universidade Estadual de Londrina, professor adjunto, e que hoje ele assume ocupa um cargo extremamente importante, que é de coordenação, né, do TECA, que é um programa de treinamento em emergência cardiovascular avançada da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele coordena hoje todo o programa de atendimento à parada cardíaca. Ele tem uma série de coisas novas para nos falar, inclusive de tratamento avançado, hipotermia e outras coisas. Então, Gilberto, 10 minutinhos. Vou tentar falar em 10 minutos. Em julho do ano passado, o então VPM, o professor Sérgio Pinto Ribeiro, me convidou para mim assumir esse grupo de parada cardíaca. O grupo foi formado e nós estamos muito envolvidos ainda numa etapa desse programa de qualificação e ressuscitação, tá, que interessa a todo o hospital. Pode mostrar o próximo? Vai. O grupo é esse aqui, o Dr. Henrique Krantz, que está dedicado exclusivamente a esse programa, a doutora Helena Mira, que é da pediatria, que está aqui na frente, a professora Helena Trota, que tradicionalmente os alunos conhecem, o grupo de reanimação aí da escola, né? E a professora Silvia Vieira, que também participa, que também está se juntando a nós. A Ana Paula, que também é da pediatria. A Andrea Cruz e a Ana Rex são enfermeiras aqui do hospital, que estão blocadas no serviço de ensino em enfermagem. A Daniela Tur, que é da CGP, e a Michele Savares, que é indicada da VPA. Então é um grupo excelente, eu estou muito agradecido a todos, porque eles estão fazendo trabalho e eu só mando pouco, mas mando. Próximo. Esse programa ele tem vários objetivos, eu vou resumir. Capacitar todos os profissionais, é um objetivo pequenininho, que atuam na instituição, em ressuscitação. E manter esse pessoal continuamente preparados para atender isso. Então é um processo que vai durar para sempre. Próximo. Alguns objetivos específicos: suporte básico de vida, capacitar a população de funcionários leigos do hospital. Exemplo, o guarda lá do estacionamento tem que saber atender uma parada naquele cenário, com aquelas condições, saber quem chamar, o que chamar e, eventualmente, até iniciar alguma manobra. Capacitar a população de funcionários, professores da URGS, vai ser uma tarefa difícil, e profissionais residentes das diferentes especialidades da HCFA. Profissionais residentes, porque não temos só profissionais residentes médicos, né? Em suporte básico. E também em suporte básico de vida da criança. Próximo. Em avançado, capacitar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do hospital que estão envolvidos nesse tipo de reanimação avançada, né? Claro que na competência de cada um, né? O médico com suas funções e os outros profissionais com as outras funções. Capacitar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do hospital que atendem reanimação avançada em crianças. Mesma coisa na sua competência. Próximo. Manter todos os funcionários em treinamento atualizado em reanimação, dentro da sua área de competência, a cada 2 anos. Quer dizer, é um processo contínuo e a cada 2 anos as pessoas têm que ser recertificadas. Próximo. Nós definimos algumas prioridades na fase inicial: capacitar os profissionais da área de saúde das unidades de internação adulto e pediátrico. A gente tentou identificar quais as áreas que seriam prioritárias para nós iniciarmos a capacitação. Na área de ambulatórios, o Hospital de Clínicas atende qualquer coisa como perto de 40 mil pessoas mês. Capacitar funcionários da área de segurança e assistentes administrativos dos ambulatórios, todos os residentes de primeiro e segundo ano, em reanimação básica, e os envolvidos no atendimento de avançada também, capacitar. Aí nós vamos ter que selecionar, os serviços vão selecionar os profissionais.
e capacitar profissionais da hemodinâmica, centro cirúrgico ambulatorial, CCA, serviços diagnósticos e locais, radiologia, por exemplo, que faz procedimentos, usa contraste, reações alérgicas, etc. E onde são realizados esses procedimentos ambulatoriais em suporte avançado, também dentro das suas competências. Próximo. Quem já está credenciado, o que faz? Bom, funcionários que já estão certificados pelo núcleo da faculdade, né, que é uma associação entre o hospital, a FAMED, ou por uma instituição tipo American Heart, ou a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esses já estão credenciados. Então, esses não precisam, né? Se eles tiverem uma certificação recente nos últimos 2 anos. Próximo. Onde o treinamento, por enquanto, está sendo feito no Serviço de Educação e Enfermagem, SED, que é lá no subsolo. É uma área temporária, nós estamos esperando a direção nos dar condições de ter um local específico e exclusivo para a gente, inclusive, guardar os manequins e ter mais condições. Próximo. Como é que está andando o programa, então? O treinamento em suporte básico de vida, em manequim individualizado, está andando bem. Profissionais de enfermagem das áreas de internação adulto e pediátrica estão fazendo. Nós estamos providenciando agora o treinamento avançado das UTIs e emergências. O número de profissionais são grupos que são formados, isso ainda é terceirizado, então o hospital vai pagar, né, para pessoas fazerem com empresas que fazem esse tipo de treinamento, credenciadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e American Heart, né? E ainda vamos iniciar, a partir da semana que vem, o treinamento para leigos, 180 pessoas num prazo bem curto. São grupos de 50, 40, 50 pessoas, e aí estão as datas. Próximo. Também já montamos, está em fase de testes ainda, o ensino à distância, né? Está em fase de implantação. Então, suporte básico de vida para profissionais de saúde, suporte básico de vida pediátrico para profissionais de saúde, suporte básico de vida adulto e pediátrico para leigos, né? Tudo isso em ensino à distância. Aprovados pelo ensino à distância, eles têm que agendar, as pessoas que fizerem têm que agendar o treinamento prático. Só vai ser credenciado, considerado apto para a realização desse suporte após a realização do treinamento prático. É óbvio que só internet em casa não vai dar certificação, não vai dar competência. Próximo. Me faça favor, mostra rapidamente a apresentaçãozinha, a outra de PowerPoint que eu te deixei. Congelou? Isso, é só para mostrar eu não vou dar aula com isso. Pode só mostrar um material que já está sendo feito, confeccionado. Vai passando os slides devagarinho. Tá? Isso é para fazer ensino à distância. Tá? Então, tem todos os objetivos, tem informações úteis. Pode ir passando, vai passando, só para mostrar. O que é parada, pode indo. Né? Isso é um material que já está pronto. Falta a nossa aprovação ainda. Só vai mostrando. Tá? Figuras, etc. E também, pode parar. Agora mostra o videozinho, só para terminar. Já tem um vídeo que também ainda não está aprovado, mas que foi confeccionado aqui no hospital. Fazer o comentário, professora Eliana, doutora Eliana.
tá bom, é só vou mostrar um vídeo. Vamos ver. Aí, pode mostrar aí. Sem estresse é bom, né? Sem estresse é bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, só para terminar, a tarefa é grande, são 5.000 funcionários, para vocês terem uma ideia, né? Fora, sei lá, o que vai aparecer pela frente, né? São 400 residentes e assim por diante. É muita gente e é um serviço continuado. Agradecer ao Nazi pelo convite. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Professor Canezinho, a ideia é a gente, depois da apresentação, começar as perguntas. Acho que tu quer falar aqui? Não, fala aqui mesmo, é melhor. Tá bom. Tem. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de agradecer primeiro ao professor Nazi, professor Gilberto, a professora Nadine, todos os colegas, a professora Sheila. São todos amigos aqui de Porto Alegre. Eu venho bastante para cá, para o Rio Grande do Sul. A gente tem uma parceria, o Rio Grande do Sul com o Paraná, em várias áreas de treinamento do setor cardiovascular, da clínica cardiovascular, que desde a parte de neurologia, a parte de parada cardíaca, a parte de insuficiência coronariana. Portanto, é um grande prazer estar aqui. E nós vamos tentar, nos próximos 30, 40 minutos, o que o professor Nazi me passou, passar alguns slides. Isso não é um treinamento prático, é um treinamento cognitivo, né? É uma apresentação, né? Mas nós vamos tentar fazer aí com que vocês tenham alguma visão de alguns aspectos novos da parada cardiorrespiratória. Existem muita coisa acontecendo no país e no mundo em relação à parada cardiorrespiratória, né? E isso eu vou tentar passar para vocês nesse momento. E aí a gente pode discutir um pouco, né, professor Nazi? Abre para perguntas, vai ter um prazer em a gente poder debater um pouquinho isso daí, eu aprender com vocês também aprenderem comigo, e a gente trocar um pouco de ideias em relação a isso tudo. Combinado? Então vamos lá. Esse slide já é um pouco antigo, meu aí, que eu montei, já tem uns 5 anos atrás, acho que o Nazi, o professor Nazi e a professora Seja já devem conhecer esse slide. Eu gosto de começar a apresentação, qualquer apresentação de parada cardiorrespiratória, mostrando que a parada cardiorrespiratória, ela envolve uma série de pilares, né? Mas esses 3 pilares são os principais, ou seja, você fazer a compressão contínua por leigos, ou você ou o leigo, que é a corrente de sobrevivência, tem que ter esse início do atendimento, que a maior parte das vezes não é feito por nós, é feito na rua, né? Já que a maior parte das paradas ela é pré-hospitalar. Temos a fase circulatória, aí entramos nós, que é o suporte avançado, que é o médico, é o profissional de saúde, enfermeiro, onde você vai dar todo o apoio logístico de tratamento do suporte avançado, que vez intubação orotraqueal, vai fazer as drogas vasoativas, vai entrar com adrenalina, vai fazer a compressão contínua, vai dar uma droga antiarrítmica, como a amidarona. Então nós chamamos isso da fase circulatória. E agora, mais recentemente, nós estamos cada vez mais dando ênfase para a fase pós-RCP. Eu estava falando com o professor Nazi, me enfiei ali na sala e estava mudando os slides, coisa que a gente faz de última hora realmente, justamente para tentar colocar um assunto extremamente novo, que tem, né, eu tive uma semana, 10 dias do mês passado fora, fazendo um estágio e um treinamento em hipotermia, e realmente eu aprendi bastante, e foi muito legal. E eu vou tentar colocar alguns slides que eu montei, que eu peguei desse estágio, para mostrar para vocês aqui, que eu acho que isso que é o que tem de novo, ou seja, o que tem de mais novo atualmente em relação à parada cardiorrespiratória, que faz diferença entre salvar uma vida, sem dúvida nenhuma, é o cuidado pós-PCR. Eu brinco com os residentes lá no nosso serviço, que eles atendem uma parada, né, a gente está lá junto na universidade, e aí o paciente teve o ROS, que é o retorno da circulação espontânea, voltou o pulso, né? Aí você vê uns pulando de alegria, outros contentes, outros virando as costas e saindo, o interno, né, do 4º ano já resolve, sai, vai embora. A hora que você vê, está só o paciente lá, não, doutor, tudo certo, tratamos, voltou o pulso, está bem o paciente.
A gente sabe que isso não é verdade. Na maior parte das vezes, o retorno do pulso é um step, né? É um estágio, mas o paciente só vai estar vivo mesmo, só é considerado vivo 30 dias depois da alta hospitalar. Nem a alta hospitalar é considerada endpoint de tratamento de parada cardiorrespiratória. Então vocês veem que o trabalho ele é longo e ele começa desde aquela compressão contínua ou intra-hospitalar, quando compressão intra-hospitalar, até você acompanhar esse paciente 30 dias após a parada cardiorrespiratória. E não é simplesmente esperar o retorno da circulação espontânea e falar, não, tratei esse paciente. Não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês por que não. Isso é um dado americano. Nos Estados Unidos, em torno de 300 mil, brasileiros já vou mostrar, de paradas cardiorrespiratórias nos Estados Unidos. É a maior causa, sem dúvida nenhuma, de evento hoje pré-hospitalar. É a maior causa de evento. Mais que acidentes, se você considera de 0 a 100 anos, mais que AIDS, então é a maior causa de eventos, e 3/4 disso acontece fora do hospital, com uma taxa de sobrevida de 1 a 5%, incrível, né? 5% só, no máximo 5% das pessoas, considerando os Estados Unidos inteiro e o Brasil também, 1 a 5%. Claro que nós temos aqui ilhas onde a sobrevida é maior, cidades como Rochester, Seattle, o aeroporto de Chicago. Existem algumas ilhas onde essas taxas chegam a 40%, 50%, 60%. E intra-hospitalar, 1/4 desses pacientes tem a parada intra-hospitalar. E a sobrevida intra-hospitalar, claro, ela é maior, ela chega a quase 20%. Portanto, a taxa de sobrevida desses pacientes nossos que fazem uma parada cardiorrespiratória, ela continua muito baixa e a gente precisa tomar muito cuidado. Em termos do Brasil, a gente fez essa prospecção, essa projeção. Se nós temos uma população de quase 200 milhões de habitantes, a incidência de PCR no mundo é em torno de 95 para 100 mil habitantes. Então, no Brasil, um total da população, 180.196, que é o total de paradas que nós vamos ter num ano. Em termos de parada intra-hospitalar, nós temos aí em torno de 11 milhões de internações. 3,8 para 1.000, que é a projeção mundial de parada intra-hospitalar, nós vamos ter em torno de 42 mil paradas. Então, os dados são bem semelhantes aos americanos, nossa população é um pouco menor, né, nosso estilo de vida é bem semelhante, então, portanto, a gente tem uma incidência bem alta. E olha que interessante, você tem uma parada, você começa a fazer RCP, aí o que acontece? Esse paciente, ele tem o retorno da circulação espontânea, 52% dos pacientes têm o retorno da circulação espontânea, somente 18% desses pacientes sobrevivem. Então, nós temos aqui um gap enorme entre a parada e a saída desse paciente do hospital e 30 dias depois de acompanhamento. Então, a parada intra-hospitalar também é um grande problema, porque é isso que acontece. Eu cumprimento o Gilberto e toda a equipe dele. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, realizar treinamento, fazer um preparo técnico, fazer um protocolo, trabalhar com incentivos que promovam a cultura de uma comissão de ressuscitação intra-hospitalar. Nós criamos a nossa em 1999, no Hospital Universitário, Hospital das Clínicas em Londrina. Ela vem trabalhando, fazendo ações pré-hospitalares e intra-hospitalares, treinamentos contínuos a cada 2 anos, anualmente é o ideal. Então, para tentar diminuir essas taxas intra-hospitalares de mortalidade. Olha que coisa, né? A gente estava pensando aqui, conversando com um amigo lá nos Estados Unidos, e ele mostrou esse slide. Eu falei, não é possível, eu vou traduzir esse slide, porque eu achei muito legal. O que acontece? Aqui tem o indivíduo, está vivo, bonitinho, aí acontece alguma coisa de ruim aqui com ele. O que é isso? Teve uma parada. Olha o gap que tem aqui entre a parada e a morte. É muito pequeno, ou seja, é muito pequeno, pouco se sabe o que acontece entre a parada e a morte. Poucos estudos nos fornecem dados baseados em evidência clara e robusta entre a parada e a morte. Então nós não temos esse espaço. E o médico, ele tem que ser às vezes um pouco mais advogado, demorar um pouco mais para raciocinar, fazer o pensamento, essa ação vai demorar, o advogado faz isso, a gente quer resolver tudo na hora. Então o médico é muito simplista às vezes, ele acha, olha, não, morreu, parou, não tem o que fazer, morreu que nem um passarinho, vamos, não é bem assim, existe muita coisa que acontece entre esse gap aqui, onde tem a parada e aonde esse indivíduo é considerado morto, que raramente é ressuscitado, ou seja, o limite vai de segundos a minutos. A lesão irreversível cerebral, os neurologistas podem falar melhor, mas vários estudos começaram na década de 2, 3 décadas atrás, que era no máximo 4 minutos. A gente sabe que isso está mudando, existem algumas coisas que podem ser feitas para aumentar
esse tempo. E aí, a gente tem que pensar um pouco mais, tem que ser menos simplistas e pensar um pouco mais. Ou seja, está vivo, não é porque ele teve a parada que ele está morto. Então, existe um gap aqui que nós temos que trabalhar nesse gap. Ou seja, um gap para trabalhar, para melhorar esse tempo, né, essa taxa de sobrevivência e essa sobrevida do paciente. E tudo isso inclui uma série de coisas, ou seja, o indivíduo teve a parada, uma parada prematura, vamos dizer assim, né? Ou um AVC, ou uma insuficiência coronariana, ou um trauma mesmo, uma asfixia. E aí nós temos que aumentar esse gap, esse limite aqui, esse degrau, para que a gente possa, essa isquemia e essa reperfusão, serem tratadas de forma adequada, ou seja, em 4 minutos, em 10, em 20, em 40. Quanto tempo é esse? Qual que é o tempo de tratamento de uma parada cardiorrespiratória? É 20 minutos? Os trabalhos falaram que eram 20 minutos antes. Hoje a gente sabe que não é mais. Tem indivíduos que são reanimados por 1 hora, 40 minutos. Eu acabei de ver um indivíduo reanimado por quase 1 hora. Ele fez todo o cuidado pós-PCR, ele saiu, teve alta hospitalar, né? Teve uma taxa de sobrevida de 30 dias. Então a gente sabe que essa taxa esse gap aqui, ele não é mais aquele simplista que a gente achava antigamente, que era simplesmente ou você está vivo ou você está morto. Na parada, pouco se faz. Hoje a gente sabe que a gente consegue fazer muita coisa. Por quê? A gente não sabe ainda quando as células morrem. A gente não sabe, nessa lesão cerebral, essa isquemia, esse processo começa 1, 2 minutos, o que você vai fazer nessa reperfusão? Como é que você vai trabalhar essa morte cerebral que acontece por reperfusão? Como é que você impede essa morte cerebral que acontece na reperfusão? Então, o que a gente pode fazer nessa fase, nessa injúria de reperfusão, que ela agora é tão estudada, para nós fazermos que o nosso paciente saia do hospital com um CPC 1, saia do hospital com uma taxa de sobrevida vivo e com pouca lesão cerebral. É isso que interessa. Também não adianta sair do hospital, né, com uma taxa de perfusão cerebral super baixa, cheio de sequela. Então, nós queremos que ele saia com uma taxa de perfusão cerebral boa, com um CPC bom e com vida. Né? Então, isso são estudos que mostram para a gente, né, que é possível fazer alguma coisa. Por exemplo, esse indivíduo tem aqui, numa lesão neuronal, intraisquemia, ou seja, nos primeiros minutos da parada, nos primeiros 5, 10 minutos, ele tem essa reperfusão precoce, de injúria, que nós falamos, que vai até, alguns estudos mostram, até 20 minutos. E aí ele faz uma reperfusão, uma injúria de reperfusão tardia também, que às vezes passa até 15, 20 horas de reperfusão. Por isso que os cuidados pós-parada são importantes. Por isso que eles são tão estudados, e esses cuidados nos vão trazer, sem dúvida nenhuma, uma outra forma de visão de uma parada cardiorrespiratória. E não simplesmente aquela forma fácil de falar, não, parada cardiorrespiratória eu preciso entubar, eu preciso fazer compressão e eu preciso dar choque, uma fibrilação ventricular. Não é tão simples assim. Existe uma série de lesões, eu não vou descrever isso para vocês, é uma série de lesões de mecanismo de isquemia, de injúria, tanto intraparada quanto pós-parada. A gente destaca aqui a formação de radicais livres e principalmente um overload de mitocôndria, ou seja, essa mitocôndria ela começa a ficar cheia de cálcio e esse cálcio, essa permeabilidade, ela começa a ser tóxica para as células. E isso faz com que a nossa célula acabe morrendo ou tendo uma toxicidade maior, e o que nós temos que impedir é que isso aconteça. Essa taxa de reperfusão, desse oxigênio disponível que você dá para o paciente pós-parada, ele acaba fazendo um influxo de cálcio para a célula maior, e isso nesse momento é dano cerebral, é dano miocárdico. Então esse é o trabalho que está sendo pesquisado, é isso que está se fazendo atualmente em relação ao cuidado da parada cardiorrespiratória. Então eu quis introduzir isso para vocês poderem enxergar que a parada cardiorrespiratória não é simplesmente o BCAD que nós fazemos agora. Antes nós fazíamos o ABCD e aprendendo isso está tudo certo, nós vamos tratar a parada, eu fiz a minha parte. Não, nós precisamos fazer um pouquinho a mais para a gente, sem dúvida nenhuma, poder fazer a nossa parte. E com isso, nós estabelecemos esse ano, depois de muito trabalho, depois de praticamente 12 anos de aprendizado, em treinamento, em pesquisa, em diretrizes, nós estabelecemos a corrente brasileira de sobrevivência. Vocês falam, não, mas isso daqui é cópia do Wilcor, é igualzinha da American Heart, é igualzinho. Não, gente, demorou para fazer isso. O cara falava assim, olha, mas o vermelho não está bom, precisa trocar, precisa 3 negocinhos de som aqui, não só 2.
Tem que ser 3, o som é maior do 192. Não, mas podia ser um pouco quadrado esse círculo. Eu estou falando isso porque, sem dúvida nenhuma, você estabelecer um símbolo que representa uma corrente de sobrevivência, esse símbolo seja nacional, em vez de ter o 192 aqui, antes tinha o 911, a gente pegava a americana, colocava e falava. Daí a gente via alunos, está cheio de aluno ligando. Mas eu estou ligando, eu liguei o 91, ninguém respondeu, não atende, né? Mas, claro, qual a taxa de conhecimento da população geral do SAMU, do telefone 192? É muito pequena, né? Quem trabalha no governo sabe disso. Não chega, às vezes, em certas cidades, 40%, 30% das pessoas da cidade não sabem que se você precisa de uma urgência ou uma emergência, você tem que ligar 192. Alguns ligam 911, porque vem no SOS Malibu, outros ligam 193, porque na cidade dele o bombeiro ajuda também a fazer. Mas como o bombeiro ajuda? Pode ajudar, mas existe um telefone de urgência e emergência médica que vai ser acionado, que tem que ser integralizado, tem que ser único, que chama-se 192. Então as cidades que ainda têm o bombeiro 93, eles podem ser anexados ao SAMU, mas o número tem que ser único. De urgência e emergência médica, o número tem que ser único. Então esse é o ideal. Ou então criar um número que possa servir para qualquer urgência e emergência. Mas essa é uma outra fase que países um pouco mais que tratam a emergência há mais tempo que o nosso já fazem. Então a corrente é essa, todo mundo já conhece, eu não vou ler novamente. Você saber o 192, saber o acesso, fazer a compressão tecnicamente correta, dar o choque, seja ele intra-hospitalar ou pré-hospitalar correto, levar esse indivíduo para uma unidade avançada ou dar o atendimento avançado para ele no local e dar o cuidado pós-PCR. Há 4, 5 anos atrás, há 3 anos atrás, só tínhamos esses 4 elos. Depois do consenso do WILCOR de 2010, o que é o WILCOR? O WILCOR é um consenso onde existem de 400 a 600 especialistas do mundo em emergência cardiovascular, se reúnem anualmente, avaliando todas as evidências científicas baseadas em ciência, estudos randomizados, classificam tudo isso e falam o que é útil, o que não é útil em termos de atendimento de emergência cardiovascular. Então não é um consenso, não é uma diretriz. Aí cada país tira do WILCOR esse consenso e cria a sua própria diretriz. A Europa faz isso, os Estados Unidos faz isso com a American Heart, cria seu livro, cria seu curso ACLS e acabam criando com as necessidades de cada país, sua diretriz e sua estrutura de treinamento. E é isso que a gente fez recentemente aqui no Brasil. Nós começamos a trabalhar com isso, criamos nossa diretriz, ou seja, nossa diretriz é a diretriz mais completa hoje a nível mundial em atendimento de emergência cardiovascular. Mas por que ela é mais completa? Porque ela tem alguns itens que não existem em outras diretrizes, ou seja, ela tem uma diretriz, ela tem insuficiência cardíaca aguda, insuficiência cardíaca descompensada, que é a principal causa de internação em pacientes acima de 60 anos. Então, quando você está falando de emergência cardiovascular, no Brasil, é muito comum um indivíduo no atendimento de emergência. Qual é o tratamento da insuficiência cardíaca aguda? 2 ampolas. Aqui faz mais nitroglicerina, pós-carga, né? A doutora Nadine estava aqui, traz nitroprusiato. Mas em qualquer hospital do mundo, o que fazem? 2 Lasix e uma Dubutinha. É isso que acontece, qualquer paciente. Então, a orientação de tratamento para tratar esse paciente, ela é muito falha, né? O clínico geral. E quem que trata a insuficiência cardíaca descompensada? É o cardiologista? Não, não é o cardiologista. Quem trata a insuficiência cardíaca descompensada é o clínico, é o emergencista. O cardiologista pode vir depois, mas essas doenças é uma emergência, é uma urgência, perdão. Essas doenças têm que ser tratadas no momento que o paciente chega, senão ele evolui numa piora e faz uma parada cardiorrespiratória. Portanto, essa diretriz ela é bem completa, né? Ela deve estar saindo agora, ela teve um trabalho de quase 1 ano, ela deve estar saindo agora, publicada no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, o mês que vem. Já foi publicado no Arquivos desse mês o resumo executivo da diretriz. Nós tivemos várias pessoas que participaram da diretriz aqui, né? A doutora Sheila colaborou muito com o projeto de AVC, eu nem consigo achar tanta coisa aqui, né? De AVC agudo, que deve estar por aqui em algum lugar. Portanto, é uma diretriz que nos orgulha muito e é a primeira diretriz brasileira de emergência cardiovascular e parada cardiorrespiratória completa, tá? Com a diretriz, nós criamos o TECA. Mas o que é o TECA? O TECA é o curso baseado na diretriz. Na verdade, foi criado simultaneamente. E o TECA, o que é o TECA? O TECA é uma customização do ACLS para o Brasil. Não tem nada a ver com o ACLS. Ele é um curso brasileiro, criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde ele foca as necessidades brasileiras de atendimento de urgência e emergência cardiovascular. Ele é dividido em 3
3 fases: as estações pré-parada, as estações de parada e as estações pós-parada. As estações pré-parada tem uma estação, é um curso somente prático, manequins de circulação, onde você trata insuficiência coronariana e AM. Na de pré-parada você trata o AVE ou AVC, trata arritmias e trata a insuficiência cardíaca descompensada e faz diagnóstico. Nas estações de parada são as paradas, os ritmos de paradas que você aborda, e as estações pós-parada você trata a estabilização hemodinâmica, a hipotermia, os distúrbios do eletrolítico e outros, e a avaliação hemodinâmica, como já foi falado aqui. Portanto, nesse curso, né, que tem um material, eu estou fazendo essa propaganda do curso, porque ele faz parte desse processo de treinamento, vocês vão ver logo após. Existe um material de treinamento, já publicado, com 2 livros, né, do TECA-A e do TECA-B, o TECA básico para profissionais de saúde, e o TECA-A, o avançado, que é feito com algoritmos, com todos esses, customizado para a prática, ou seja, que é para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde de nível superior, e ele lança os algoritmos brasileiros. Então, para mostrar o primeiro algoritmo que nós temos que saber no tratamento, eu vou passar mais rápido a isso, porque isso muitos de vocês já sabem. Como é que nós vamos abordar um paciente em parada cardiorrespiratória? Sem dúvida nenhuma, você vai fazer o BCH, avaliar a responsividade. Se essa vítima não responde, você não vai mais olhar, ouvir, sentir, ver se ele respira, não interessa mais via aérea para a gente, não interessa, você olha de cima, senhor, ele não responde, o que você faz? Como nós somos profissional de saúde, põe o dedo no pulso e sente o pulso dele. Não tem pulso, 5 segundos, não tem pulso, é uma parada. Ele não mexeu, se olhou, é uma parada. Vai para a compressão. Começa a fazer a compressão forte e rápido, eficaz, e até a chegada do desfibrilador automático ou desfibrilador manual, se estiver dentro do hospital. Esse desfibrilador vê o ritmo, vai chocar ou não vai chocar. Se não chocar, provavelmente é uma PE, é uma AESP ou uma sistolia, você continua fazendo a compressão, se ele não volta, ou choca se for uma FVTV. E a cada 2 minutos, o DEA vai reavaliar o ritmo e você vai trocar quem está fazendo a compressão. Então, esse é o algoritmo de suporte básico do TECA-A. Ou do TECA-B, é o mesmo algoritmo. E por que eu falo isso? Porque eu quis mostrar isso para vocês. Porque a maior parte de nós, médicos, enfermeiros, não sabemos fazer compressão nem ventilação. Por quê? Porque compressão e ventilação é muito básico, né? Não é para nós, é para o aluno do primeiro ano da faculdade. Compressão, eu já nasci sabendo, então eu não preciso treinar, né, professor Gilberto? Eu já nasci sabendo, não tem muito que eu aprender com compressão. É isso que os alunos falam para mim na universidade. Os residentes de cardiologia, a hora que eles entram na cardiologia, eles já fizeram 2 anos de clínica. A gente coloca eles para fazer compressão, faz um treinamento com eles se sentem ofendidos, extremamente ofendidos, porque é básico compressão. Mas isso é básico, doutor, por que você vai fazer isso comigo? Eu sou avançado, né? Então a gente tem que tirar, o nome é básico, gente, não é porque o indivíduo é básico, né? Claro, o nome é básico, por que é básico? Porque é o que vem antes do avançado, devia ser inicial, né? Em português, a tradução do basic, ela ficou muito ruim, né? Devia ser inicial, devia ser primário também, todo mundo ia pensar primário, ginásio, que é coisa de criança, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a semântica das palavras, porque parece que não é essencial, e é essencial. Olha o que acontece, essa publicação do Abela aqui, no JAMA de 2005, ele avaliou 401 indivíduos que fizeram compressão por 30 segundos. Olha que coisa. Ele teve aí quase 60 indivíduos que só fizeram 80 a 89 compressões. Ele teve quase 50 indivíduos que só fizeram 70 a 79 compressões por minuto. Ele teve quase 80 indivíduos que fizeram de 110 a 120. Se você faz rápido, o tempo de diástole, de relaxamento miocárdico, não dá tempo de enchimento ventricular. Se não enche o ventrículo, o que não enche, pessoal? Se não encher o ventrículo, o que consequentemente não vai encher, que é importante que encha? Hein? Começa com termina com coronária, né? Então, se não enche o ventrículo, não enche coronária. Aí não enche coronária, o que acontece? Morre, fazer mais simples, né? Morre. O limiar de fibrilação, o que acontece? Ele diminui o limiar de fibrilação. Ou seja, para desfibrilar, vai ter que aumentar a carga ou não vai sair da fibrilação ventricular. Aí, se você não desfibrilar, o que vai acontecer? O paciente não vai voltar a ter pulso. Aí, se o paciente não voltar a ter pulso, o que acontece? Aí morre. Então, por um simples ato pequenininho, que é básico, né? O paciente morreu. Não morreu. Daí o que você fala para o paciente, para a mulher do paciente que está lá fora? O
que a gente, seu João, Dona Maria, seu João morreu, não tinha muito o que fazer, ele era cardíaco, doutor, ele era cardíaco mesmo, você vê que pena, né, coração mata mesmo. Se fosse uma mulher grávida, se fosse uma plástica, o que ia acontecer? Um pepino. Infelizmente, os pacientes cardiopatas, todos já sabem que vão morrer algum dia rápido, né? Graças a Deus, eles não sabem que a maior parte, 30% desses pacientes morrem por iatrogenia médica. São dados, doutor Nazi sabe. O que é iatrogenia médica? É aquilo que a gente faz, não querendo, mas a gente faz sem perceber, a gente erra. Se a gente estivesse percebendo que estava errando, a gente não ia repetir. Mas a gente erra, não percebe que errou, o paciente morreu, a gente fala que era a doença do coração, é grave mesmo, não tinha muito o que fazer, e vai todo mundo para casa contente. A família, não muito contente, porque morreu um ente querido, mas ela não vai ficar tão brava com o médico, porque era coração mesmo, né? Essa desculpa que era coração mesmo ajuda todos nós, quem está no pronto-socorro, quem está cardiologista, né? Era coração mesmo. Então a gente tem que tentar visualizar isso de uma forma diferente. Olha esse outro dado do Abela. 406 pacientes, aí ele queria ver a profundidade dessa compressão. Olha que interessante, todo mundo sabe que uma compressão correta é de 4 a 5 centímetros. Então eu tenho que descer minha mão 4 a 5 centímetros. Olha o que aconteceu com esse trabalho do Abela. 120 pacientes, gente, quase a metade desses pacientes, um quarto desses pacientes só comprimiu entre 2 e 3 centímetros, 3,5. Tá? 40 pacientes só comprimiu entre 1 e 2,5 centímetros. 40 pacientes. 60 pacientes, quase 80, só comprimiu entre 5 e 6,5 centímetros. E 20 pacientes entre 6 e 7 centímetros. Ou seja, uma pequena taxa de pacientes só, a média de compressão nesses pacientes, foi de 3 centímetros. Ou seja, quando a gente sabe que o ideal é de 4 a 5. Portanto, é muito difícil. Isso em unidades que as pessoas eram treinadas em suporte básico, que nos Estados Unidos fazem o ACLS e o BLS anualmente, quem trabalha em intra-hospitalar, é obrigatório. Nesse hospital na Filadélfia, que é a do Abela, isso acontece, né? Eu estive lá visitando, sem dúvida nenhuma isso acontece, e mesmo lá, eles estão com essa defasagem enorme em relação ao tratamento da compressão. Olha a ventilação, que absurdo, pessoal. Desses 45 pacientes que ficaram ventilando, dessas pessoas que ventilaram esses pacientes por 30 segundos, tem que ventilar aqui, numa intubação onde era invasivo, onde o indivíduo só ventilava, tinha que ventilar de 8 a 10 por minuto. Olha aqui o número de pessoas que ventilavam entre 20 a 29, quase 180 pessoas, desses 450, ventilavam entre 20 a 29 ventilações por minuto. Respiravam, né? Hiperventilavam, as pessoas estão ansiosas, se hiperventilam e hiperventilam o paciente. Aí o que acontece? Só para fazer o raciocínio da hiperventilação, como é que acontece? Você hiperventila, né? Você está aqui numa parada, está entubado esse paciente, ou não está entubado, né? Às vezes, mas quando não está entubado é mais fácil. Por que acontece? É 30 para 2, né? 30 compressões e 2 ventilações. Perfeito. Mas a hora que você passou a via aérea, numa ESP ou numa sistolia, que essa passagem via aérea tem que ser precoce, na fibrilação ventricular a gente sabe que ela pode ser um pouco mais tardia agora. Aí você entubou, a hora que entubou, já vem lá geralmente é o enfermeiro que está atrás da bolsa válvula, mas médico não vai, né? Ou interno do sexto ano, que vai lá com a bolsa, a válvula mágica, né? Porque apertar a bolsa é uma coisa básica, né? Não é importante, né? Daí ele começa a apertar a bolsa ela tem o quê? 1 litro. Quanto que a gente precisa dar de ar para esse paciente? Os vários estudos mostram, 500 ml. Como é que ele aperta a bolsa geralmente? Se é aquelas bolsas antigamente não tem mais, mas eu já cheguei a ver no primeiro, segundo ano da faculdade, eu vi isso, aquela bolsa verde toda aberta, né? Que apertava com o pé, com a perna ainda, né? Mas não tem mais, acho que vocês não viram isso. Mas tem a bolsa de 1000 ml, a bolsa válvula massa, que o pessoal gosta de chamar de ambu, né? Na verdade é a bolsa válvula massa, que o ideal é ser transparente, para não juntar mosquito dentro, nada disso. Aí, o que você faz? Como é que você aperta essa bolsa? O ideal de apertar é com uma mão só até a metade, para dar 500 ml. Como é que nós apertamos? Isso eu faço também quando eu estou ansioso, quando está uma confusão no pronto-socorro, de raiva. Como é que faz isso? Espreme essa bolsa. Você descarrega toda a sua energia, tua angústia, teu pavor, tua vida, né? De ter brigado com a tua irmã, de ter brigado com a namorada, teu marido chegou em casa estressado, aí você aperta. E você vê aquela correria, o pessoal fazendo compressão, faltando medicação, não sei quem gritando. É mais ou menos isso.
Então, aí não dá, né, pessoal? Aí o que acontece? Você está mandando quanto de ar para o tórax desse paciente? 1000 ml. Se você está mandando 1000 ml, o que acontece? Às vezes para a pleura um pouco também. Além de ir para a pleura, onde é que vai esse ar? Ele vai para o pulmão. E se esse ar vai para o pulmão, o que dificulta esse ar no pulmão? E esse, já que na maior parte das paradas, o paciente não precisa de ar no pulmão. Porque até 7 minutos, a PO2, se você faz uma compressão efetiva, o oxigênio está circulando, não precisa de ar. Se é uma ESP ou uma sistolia, precisa de ar. Mas se é uma fibrilação ventricular, que é as nossas maiores, o maior número de paradas, não precisa de ar. Aí o que acontece? Esse ar vai, 1000 ml, vai para o pulmão da vítima lá, coitado do seu João, que a dona Maria está esperando lá fora. E aí? 1000 ml. Na hora que vai 1000 ml, o coitado do indivíduo que está na compressão, para fazer uma compressão mais efetiva, fica difícil, porque aumenta a impedância torácica. Aumentando a impedância torácica, diminui a compressão efetiva. Diminuindo a compressão efetiva, o que acontece? Diminui o tempo de enchimento diastólico e o tempo de sístole também. Aí, diminui o tempo de enchimento diastólico, vocês lembram que eu falei para vocês? Diminui o quê? Perfusão coronária. Diminuindo a perfusão coronária, o que acontece? Diminui o limiar de fibrilação. Diminuindo o limiar de fibrilação, o que acontece? Diminui o retorno do pulso à circulação espontânea. Diminuindo o retorno do pulso à circulação espontânea, o que acontece? O paciente morre. Está sempre morrendo. Que engraçado, né? Então, justamente isso, porque uma pequena coisa, naquele momento que não era importante, que a gente enxergava que não era importante, o paciente morreu. E o paciente morrendo, o que acontece? A gente vai lá fora, seu João morreu, era doença do coração grave mesmo, seu João, viu dona Maria? Dona Maria chora, te abraça, vai para casa e não tinha muito o que fazer, mas tinha o que fazer, né, pessoal? Isso que a gente tem que entender, tinha o que fazer. Então, outro ponto importante que está no suporte básico é as pausas para realizar a compressão, ou seja, você tem que checar o ritmo, mudança do compressor, quem está fazendo a compressão, a desfibrilação, dificuldade de intubação, checagem de pulso, tudo isso está vinculado a menor tempo de RCP. O que acontece geralmente numa parada? A hora que o indivíduo pega a pá, uma parada inicial, pega a pá e vai colocar no peito do paciente, está fazendo compressão. O que o indivíduo que está fazendo compressão faz, gente? Não precisa mentir. O que geralmente, a hora que levanta a pá, o que todo mundo em volta costuma fazer? Ergue a mão, acham que é uma arma, né? Nós temos que lembrar que a pá, ela tem o quê? Dispositivo de segurança, tem 2 botões, para quem não conhece ainda, porque eu tenho bastante interno lá no hospital que não conhece a pá. Tem 2 botões, que esses botões você só dispara o choque quando você aperta os 2 simultaneamente. Não tem como disparar o choque, isso é um dispositivo de segurança, né? Então, se alguém levou choque com as 2 pás no ar, foi porque a pessoa estava com a pá quis dar. Não tem outro motivo. Outra coisa, se a pá encosta no peito do paciente, você está encostado na maca. Eu nunca vi ninguém morrer, não tem artigo nenhum descrito na literatura, ninguém foi jogado a mais de 5 metros na parede porque estava encostado na maca. Então, o que acontece muito? Ergueu a pá, você vê gente correndo para cá, gente correndo para lá, gente correndo... Isso é lenda, pessoal, não existe, ninguém tem descrito nenhum na literatura que ninguém... Eu não sei se alguém já viu algum tomar choque. Eu já vi um interno lá que estava quase embaixo da mesa, tomou um choquinho, mas o choquinho foi assim, doutor, choque de 200 joules. Então, quer dizer, ninguém viu ninguém morrer, não fez... Então, a gente tem que começar a cair um pouco mais na realidade para entender mais esse mecanismo, né? Então, e olha que interessante, a hora que você treina as pessoas, olha o que acontece. Vai melhorando a taxa de compressão. Aqui esse estudo foi feito, que saiu uma publicação no Arquivos Internos de Medicina, que em 2002, 2004, eles começaram a treinar a compressão e vai aumentando a taxa de acerto desses atos, né, psicomotores. E o ideal é isso, gente. Está aqui, eu não vou ler, descrever, vocês peguem o livro do Teca depois e leiam o que a gente deve fazer. Está bem descritinho, bem básico, e tem que ser assim. É assim que nós temos que atingir o objetivo, passo a passo, das compressões torácicas. É assim, pessoal. Eu não quero nem ver essas fotos. Muita gente fala, não quero nem... Gente, tem que ver as fotos. 70% dos alunos que eu vejo, eles não estão com o braço reto. Eles fazem a compressão com o braço, eles não fazem a compressão com o ombro. Eles não fazem a compressão correta, eles não colocam o intermamilar, eles não fazem com o calcanhar da mão, eles deixam esse dedo baixo. Quer dizer, então, é uma série de erros básicos. Eles não descem 4 a 5 centímetros, não sobem 4 a 5 centímetros, não fazem 100 por minuto. Então, tem que praticar. É o que o professor está fazendo aqui, que sem dúvida nenhuma. Existem esses pontos-chave, são os pontos-chave do Teca, eu só trouxe alguns para vocês verem em relação à apresentação do Teca.
Aí a gente não pode fazer isso, né, gente? Isso é uma foto, sem dúvida nenhuma, de uma universidade nos Estados Unidos, né? Que lá acontece também isso, né? É trágico, lá acontece isso também. O que a gente não pode é deixar isso acontecer com a compressão, deixar isso acontecer com a ventilação e acontecer dessa forma. Esse é o algoritmo do suporte avançado. Eu não vou ler para vocês, escrever, isso está no livro também, não é função minha vir aqui e ler o slide do algoritmo do TECA, isso está... Só a única coisa que eu quero colocar para vocês, a diferença do algoritmo do TECA para o algoritmo que tem de outras entidades europeias ou entidades ou americana, ou American Heart, ou Comitê Europeu, é que no algoritmo avançado do TECA, nós colocamos também os cuidados pós-PCR junto, ou seja, suporte ventilatório, hemodinâmico, neurológico, metabólico, cateterismo precoce, se suspeita de insuficiência coronariana aguda, e mesmo se não suspeita, né, o CAT tem que ser precoce, primeiras 24 horas, paciente pós-parada, a não ser que ele levou um trauma, a não ser que ele foi atropelado, a não ser que ele tenha outra causa clara e evidente, senão é CAT nas primeiras 24 horas. E hipotermia terapêutica para os pacientes comatosos. Todos os pacientes comatosos, hipotermia terapêutica. Eu até brinquei lá com o colega, os neurologistas, Sheila me corrige, com o colega neurologista lá da Filadélfia, mas você faz em todos comatosos, e como é que você avalia? Nós, cardiologistas, somos muito ruins em fazer escala de NIH, né, essas coisas neurológicas. Como é que você avalia isso, né? Não, eu mando levantar o dedo. Se levantar o dedão, levanta o dedo. Faz positivo. Não fez. Daí ele pede também, o que ele pede? Aperta a minha mão, Sheila. Aperta a minha mão. Não apertou? Hipotermia nele. Essa é a escala dele. Dedão é apertar dedo. Não tem, eu falei, mas que escala é essa, né? Eu perguntei que escala é essa. Ele falou, essa é a nossa escala aqui dentro do hospital. E tem funcionado. Eu falei, ótimo, porque eu não sei se eu posso passar isso, a Sheila depois me corrige, mas eu falei, vou falar, quando eu começar a falar no Brasil isso, que é uma escala, para cardiologista é boa, para neuro não pode, né? Mas para nós somos cardio, então é mais ou menos isso, pessoal. Estou brincando, viu? Mas o que aconteceu isso lá, aconteceu. A Sheila vai ficar brava comigo depois. Esse não é um algoritmo, é um algoritmo de memória que nós criamos para lembrar as coisas importantes do suporte avançado. Olha aqui o que é importante, entre outras, eu não vou ler para vocês, mas, por exemplo, a capnografia quantitativa, que é em forma de onda. Se essa PET-CO2 for menor que 10, você tem que melhorar a RCP. Então, você tem que colocar um capnógrafo quantitativo no momento que você está fazendo a RCP desse indivíduo. Por que também? Porque se esse indivíduo volta rapidamente, esse PET-CO2 aumenta mais que 40, é um sinal que retornou o pulso. Então, tem algumas medidas aqui que são novas, desses últimos 3 anos, que são necessárias, que implementam a qualidade da RCP. E nós temos que saber isso, sem dúvida nenhuma. Esse é o ponto-chave do algoritmo de suporte avançado, eu também não vou ler isso, todo mundo já sabe isso, e isso está no livro, né, do TECA-A, bem explicadinho, bem didático, bem organizado. Mas eu gostaria de falar rapidamente, começar a falar um pouquinho, para a gente finalizar, da hipotermia. Então, dos cuidados pós-parada, que é o que tem de novo, que é o que a gente está tentando agora fazer para aumentar essa taxa de sobrevivência dos pacientes em 30%, 35%. E não começou há 3, 4 anos atrás, com os 2 maiores estudos, o HACA Trial, o estudo do Dr. Bernard, não começou com esses 2 estudos. A hipotermia ela começou, felizmente, com o Dr. Peter Safar. Para vocês mais novos que não sabem quem é o Dr. Peter Safar, ele é o pai da ressuscitação. Ele que ensinou a fazer compressão, ele que falou que compressão era importante. Então ele lançou esse manualzinho já há algum tempo atrás, em 64. Né? A maior parte de nós não éramos nascidos. Né? E aí o que acontecia? Ele falava que tinha que fazer o ABC, ele falava que tinha que fazer uma droga, 2 drogas, olha que interessante. Epinefrina, que não tem nenhum estudo clínico, epinefrina, porque não dá para você fazer epinefrina e não fazer epinefrina. Quem quer no grupo que não vai receber epinefrina? Ninguém, né? Então não dá para fazer estudo clínico, já está feito em rato. E o que acontece? Bicarbonato, naquela época ele fazia muito bicarbonato, daí a gente descobriu depois que o bicarbonato dá acidose paradoxal e acaba matando mais, né? Se bem que tem gente até hoje que faz bicarbonato. E falou que era importante um eletro, eles faziam eletro, não tinha monitor, eletro de fita, né, na época, botava lá o eletro, fazia a fita para ver que ritmo que era, se era fibrilação. E eles não consideravam, às vezes, né, muito choque, consideravam pouco choque, sabia que tinha que fazer o choque, fluido, falavam que era importante fazer corticoide, fazer destran, fazer corticoide, solução salina, e já falava em hipotermia, porque ele enxergava que você tinha que, de alguma forma, parar
não chamava de isquemia de reperfusão, né? Reperfusão tardia, isquemia, ele não chamava isso, ele chamava de você tinha que parar a produção de toxina corpórea, vamos dizer assim. Ele já imaginava isso. Então, começou com o Dr. Peter Safrar. E isso mostra que a taxa de parada intra-hospitalar, perdão, quando o indivíduo para fora do hospital, esse exemplo aqui, o indivíduo parou, 100 pacientes pararam. Desses 100 pacientes, 40 pacientes só retornam com o ritmo de retorno da circulação espontânea. Tem pulso, voltam com pulso depois de feito ressuscitação pré-hospitalar. Só 40 pacientes, então uma queda de 60%. Aí, a hora que o indivíduo está no hospital, 40 desses indivíduos estão no hospital, o que acontece com eles? Só 10 pacientes sobrevivem no hospital. E só 5 sobrevivem a 1 ano pós-alta hospitalar. O que acontece? Olha que dado interessante. 75% desse descenso de morte, esse número de mortes, acontece dentro do hospital. Ou seja, morre-se mais dentro do hospital do que fora do hospital. Ou seja, então, o que nós precisamos fazer? Nós estamos errando mais do que os leigos. Nós estamos fazendo menos pelos nossos pacientes dentro do nosso hospital do que os leigos fazem fora do hospital. Então, alguma coisa tem que mudar. Nós precisamos implementar outras estratégias para tratar melhor nosso paciente pós-parada. Nós temos que fazer isso. Nós trabalhamos a maior parte no hospital, os residentes quase todos trabalham dentro do hospital. Nossa medicina é muito hospitalista ainda, certo ou errado, não vamos julgar isso, mas a gente tem que mudar um pouquinho isso. O aspecto da hipotermia. Portanto, a gente precisa criar uma curva de aprendizado para fazer hipotermia, nós clínicos, né? Como os cirurgiões criam essa curva com cirurgias. 3 estudos iniciais saíram, um estudo austríaco e australiano, esses são os 2 maiores estudos. Esse estudo, Dr. Idris, foi um estudo, não foi multicêntrico, foi um estudo pequeno, focado mais em atividade elétrica sem pulso e assistolia, mas esse estudo austríaco, o RACA, que foi o principal, e o Dr. Bernard, o australiano, foram estudos interessantes, que mostraram para a gente, sem dúvida nenhuma, que a hipotermia ela é necessária e a partir de agora ela tem que ser feita em todos os pacientes pós-parada cardiorrespiratórios que fazem positivo ou apertam sua mão. Depois a Sheila me fala. Então não tem outra saída, né? E esses estudos foram multicêntricos, randomizados, foram estudos com publicações em grandes revistas. E o RACA Trial mostrou para a gente o seguinte, que desses pacientes que fizeram hipotermia, dos pacientes que fizeram normotermia, que chegaram vivos no hospital, esses estudos foram pré-hospitalares, ou seja, o indivíduo teve uma parada pré-hospitalar, ele foi iniciado o RCP só com as mãos, chegou o suporte avançado começou a fazer, deu todo o aporte de suporte avançado, e esse indivíduo levou para o hospital, foi levado para o hospital. Chegou no hospital, algumas começaram até pré-hospitalar, esse indivíduo começou a ser feita hipotermia nele, ou seja, por um período aí que variou nos 2 estudos, que na maior parte foi de 24, no estudo RACA Trial, 24 horas, no Bernard, 12 horas, com temperaturas entre 33 graus nos 2 estudos, 34 foi no Idrice, mas a temperatura variou entre 32 e 34 graus, e ele mostrou uma taxa de sobrevida nos pacientes que fizeram hipotermia de 5,83%, quanto os que fizeram normotermia no RACA Trial. No estudo do Bernard, mostrou 49% contra 26%, no Idrize mostrou 25% contra 6%, mas esse estudo teve um N pequeno de pacientes que tiveram sobrevida, portanto, não foi estatisticamente significante, apesar de ter mostrado uma diferença aqui. E aí a conclusão foi que no RACA Trial, quando você estende isso para 6 meses, com um resultado neurológico favorável, você teve 52 pacientes que tiveram melhora, contra 50 pacientes que tiveram normotermia. Portanto, a diferença é grande, chega a 30%, 35% desses estudos com perfusão cerebral adequada, com CPC adequado, o resultado é extremamente positivo. Alguns estudos de meta-análise que foram feitas mostram a mesma coisa, ou seja, todos os estudos pequenos também mostraram um odds ratio, um risco relativo a favor da hipotermia, todos os estudos unânimes, ou seja, então são dados científicos extremamente interessantes. E interessante também, esse estudo mostrou recentemente que essa network existe, né? O pessoal tem feito nos Estados Unidos, nós não temos ainda como entrar nisso,
os efeitos adversos para fazer hipotermia. Todo mundo acha que é muito difícil, o paciente efeito adverso é um monte, a neurologia coloca como sendo convulsão, tremor, que é péssimo para o paciente ter convulsão e tremor. A cardiologia coloca como tem hipotensão, diminui a função ventricular. A infectologia coloca que aumenta o número de pneumonia, aumenta mesmo o número de pneumonia. A cardiologia fica maluca porque quer colocar marca-passo. Os pacientes fazem frequência cardíaca, quando você baixa a temperatura deles para 32, a frequência cardíaca vai igual à temperatura, chega a 32 também. Você fala qual que é a frequência, qual que é a temperatura, fica igual as duas, né? Você não sabe, os pacientes só que está em ritmo sinusal. A gente viu um paciente lá na Filadélfia com uma frequência de 35. E não tem que colocar marca-passo, não tem que colocar nada, porque não adianta você colocar marca-passo. É a hipotermia que está fazendo isso. Então tem que acompanhar a hemodinâmica desse paciente, como é que está. Como é que está a pressão dele, como é que está a perfusão dele, é basicamente isso. Então você vê que não tem grandes sangramentos, né? Então é possível fazer. Bradicardia 13%, sangramento significativo 4%, e infecções e crises de tremor e convulsão é comum também. Esse é o aparato que foi utilizado, a bomba que foi utilizado no Haka Trial, uma bomba de perfusão de REPS, ou seja, você com circulação de ar, ligado a um termômetro vesical ou esofágico, onde o cálculo da temperatura é feito a cada 5 segundos, a cada 4 segundos, para você ter a indução das fases da hipotermia. Outros modelos de hipotermia podem existir, modelo periférico, toalhas geladas, cobertor estéreo, mas o melhor modelo, sem dúvida nenhuma, é o modelo controlado, onde você pode ter um termômetro controlado e um equipamento, que nem aquele equipamento de diálise, que ele controla, ele reaquece e esfria o paciente de acordo com o controle da temperatura corporal. Isso é importante porque, quanto menor a variabilidade térmica do nosso paciente, menor a chance de eu dar infecção, de eu ter tremor, de eu ter disfunção de coagulopatia, de eu ter uma série de efeitos colaterais. Então, portanto, a constância da temperatura 33 graus nas 24 horas, na indução, que ela deve ser o mais precoce possível, a indução. A indução é a fase onde você está resfriando. O indivíduo chegou para você com parada, vamos resfriar. A indução, se ela for em 1 2 horas, ótimo, se você conseguir fazer ela. Você começa com soro fisiológico a 4 graus, coloca os equipamentos. Se você conseguir induzir esse paciente a 32 graus, ou 33 graus, deixar ele por 34 horas, 32 graus exatos, ou 33 graus exatos, a chance de efeito colateral dessa hipotermia ela é muito menor do que aquele paciente ter uma variabilidade térmica maior. Por isso que a hipotermia induzida com equipamento, ela é melhor que a induzida sem equipamento. Mas não impede de nós começarmos a fazer uma hipotermia tupiniquim, que é o quê? É soro fisiológico 4 graus, gelo em dobras, termômetro esofágico ou termômetro vesical, resfriar o paciente, só isso já dá resultado melhor. Talvez a taxa de sobrevida não seja 35%. A taxa de perfusão cerebral não vá para melhora 35%, 33%. Mas se você der 15% desse paciente que não tinha nada, se você der 10% desse paciente que não tinha nada, ele está quase morto, está pós-parada, comatoso, ele não vai sair. Se você, eu não tenho equipamento de hipotermia, eu não tenho nada aqui, né? Eu não tenho nada. Eu tenho experiência de um colega no Brasil que está fazendo, lá no hospital, acho que eu sempre falo esse exemplo, que é interessante falar, o Baruzzi, lá, o Dr. Baruzzi, ele está fazendo lá no hospital Boimirim, que é um auxiliar do Einstein, ele fez em 40 pacientes já lá. Eu encontrei outro dia com o Baruzzi, ele falou, não, eu saí, cansei, ficava tudo molhado, a UTI, a enfermaria, tudo molhado, cheio de gelo, vazando, parecia um lago, né? Porque daí ele falou, cansei, dá muito trabalho, mas olha, o que eu vi de sobrevida dos pacientes saindo, eu fazia 24 horas, era uma confusão, essa mesma fala que eu ouvi do Baruzzi, eu ouvi do colega há 10 dias atrás na Filadélfia. Ele falou, se eu não tiver nada, ele falou, olha, tente fazer alguma hipotermia que é melhor. Claro, né? A gente quer oferecer o melhor para o nosso paciente, nós não vamos fazer de qualquer jeito, nós não vamos fazer sem treinamento, isso não é certo, a gente sabe disso, mas para dizer para vocês a melhora que existe você fazendo a hipotermia. É isso que acontece, você começa a resfriar na primeira fase de indução, aqui está como 8 a 12 horas, mas o ideal é que seja em 2 a 3 horas, tem a manutenção e tem o rewarming, que ele é em 24 horas. Não precisa ser isso, pessoal, não é isso a hipotermia, eu estou mostrando isso porque assusta, tu não vê, não, hipotermia, olha, é um pepino, não dá para fazer, porque olha o que tem de aparelho aqui. Não é bem assim. Se você tiver um aparelho que faça hipotermia controlada, eu estava falando para o professor Nazi, a gente adquiriu um lá em Londrina, nós vamos planejar fazer, ainda, vamos ver esse mês se a gente consegue fazer a primeira,
controlada, você vai ter que monitorizar. Você vai monitorizar a pressão desse paciente, monitorização central. O pessoal da neurologia vai te ajudar, vai ver a pressão intracraniana. Não tem dispositivo intracraniano, não vai fazer uma punção para colocar uma PCI invasiva. Conversei com o colega da neuro, a Sheila pode me corrigir se eu estou errado, ele falou, tudo bem, fica mais caro fazer isso, mas a taxa de eventos disso é 1%, é muito pequeno. O pessoal da neurocirurgia faz isso, coloca lá o catéter para ver a pressão intracraniana, coloca para ver a temperatura intracraniana, coloca uma série. Tudo bem, aumenta o preço. Ou você faz um eletrocardiograma contínuo, eletroencefalograma contínuo, faz 2, 3 vezes por dia. Eu sei que é contínuo, é difícil de fazer, mas faz esporádico 2, 3 vezes por dia para ver se esse paciente está tendo convulsão, se está tendo tremor. Não precisa de tudo isso. Eu acho que se você tiver vários dispositivos que ajudam a parte neurológica, o controle de crises, vamos dizer assim, porque o indivíduo, a hora que ele está curarizado e está sedado, você não vê mioclônico tônico, você não vê o indivíduo fazendo assim, ele está parado, ele está tendo convulsão, ele está tendo tremor cerebral, então você precisa fazer o quê? Um eletroencefalograma, mas às vezes o eletroencefalograma pouca gente sabe ler, né? Dizem pra gente que nem o neurologista às vezes sabe ler em eletroencefalo, algumas pessoas falam, que é extremamente, eu não sei ler, mas você ter um eletrocardiograma contínuo no hospital, o que me falaram não é a solução. Você pode fazer esporádico, 2, 3 vezes por dia, você pode acompanhar, mas o que você precisa é tirar essas crises desse paciente, porque a crise, sem dúvida, ela é um fator agravante na sobrevida. Existe uma série de exames que podem ser feitos para você monitorizar neurologicamente esse paciente, mas eu gostaria de mostrar só terminando esse slide, que é do pessoal da neurologia que fez esse programa, que eu achei muito interessante, saiu publicado na Neurology em 2009, que mostra como tratar um paciente com retorno espontâneo da circulação. Então ele coloca a estabilização hemodinâmica, coloca a avaliação neurológica, que é aquela do dedão de apertar a mão que eu coloquei, não é bem essa, mas ele coloca a avaliação cardíaca, ele coloca a hipotermia, induzir em 24 horas, reaquecer 12 a 24 horas depois, então você induziu em 2, 3 horas, deixa 24 horas e você reaquece por 12 a 24 horas. Então no total aí você vai ter aí quase 3 dias nesse processo. Faz o cateterismo cardíaco em todos os pacientes. O paciente vai para a sala de hemodinâmico hipotérmico? Vai para a sala de hemodinâmico hipotérmico, né? Vai lá com um aparelho, de preferência, não vai cheio de gelo molhado, né? Mas se tiver um aparelho de indução, vai para a sala de hemodinâmico hipotérmico. Você estabiliza a homeostase desse paciente, né, que é tratar as convulsões, manter a normox, tratar avaliar esse edema cerebral, evitar febre, importantíssimo evitar essa febre, porque o paciente faz febre posteriormente, ou pode estar fazendo febre porque está com uma infecção, e aí você está mascarando com a hipotermia, tentar dar o diagnóstico dessa causa, e você define se esse paciente está com morte cerebral, e a definição desse paciente, se não é morte, para ser ou não morte cerebral, ela só pode vir 72 horas depois da hipotermia. Não tem como fazer essa definição clínica, antes de 72 horas. Isso foi conversado bastante lá com a gente lá. Muita gente quer definir e falar o prognóstico para a família antes de 72 horas. Então, porque esse paciente está em hipotermia, só 72 horas depois da hipotermia, que ele vai se reestabelecer da sua parte neurológica, que você vai poder dar o prognóstico neurológico dele. E aí sim você discute o prognóstico final, se está com morte cerebral, se tem prognóstico bom, estuba, e se esse paciente precisa ter um prognóstico que vai ter que ficar mais tempo internado, traqueostomia. Então são essas horas aqui, 0 a 6 horas inicialmente, 6 a 72 horas na unidade vascular ou unidade de tratamento intensivo, e aí essa transição é posterior de 4 a 14 dias. Então é um processo que vai até 14 dias, mas que sem dúvida nenhuma melhora a mortalidade dos nossos pacientes em muito. Ou seja, era a classe 2A em 2005, nas recomendações de 2005, passou para a classe 1, hoje a hipotermia é classe 1, ou seja, nós temos que fazer em todos os nossos pacientes, e intra-hospitalar é classe 2B. Aí eu perguntei para eles, escuta, mas é classe 2B, mas se classe 1 foi pré-hospitalar, não dá para fazer em todo mundo? Mesmo dentro do hospital? Vira classe 1? Ele falou, Canenzinho, dá sim. Na verdade, a gente está fazendo em todo mundo. Mas por que é classe 1 hoje? Porque só tem 2 estudos pré-hospitalares. Não dá para transformar, mentir na literatura, né? Medicina, mas
Na prática, é feito em todo mundo, intra-hospitalar ou pré-hospitalar. Não muda nem um pouco, né? E a indicação hoje, clássica, é em parada cardiorrespiratória, para edema cerebral pós-trauma, quando você não controla com outras medidas, e encefalopatia e hipóxia. E grandes estudos saindo e começando a produzir em infarto, em AVC, insuficiência coronariana, uma sepse, uma série de coisas. Mas essas 3 primeiras que eu falei, já é indicação estabelecida da hipotermia. Portanto, os cuidados pós-RCP, hipotermia, cuidado hemodinâmico, né, cateterismo de intervenção e uma avaliação neurológica precisa e acompanhamento desse paciente. A conclusão é que os estudos randomizados reforçam aplicar hipotermia pós-PCR, o benefício não aparece dependendo do método utilizado, que eu falei para vocês. É melhor você utilizar um método adequado, a taxa de sobrevivência é maior, você saber o que está fazendo, sempre é melhor, né, gente? Eu brinquei, falar de colocar gelo. A gente quer começar sempre oferecendo o melhor para o nosso paciente. Medicina baseada em evidência mostrou que o protocolo atual, que nós estamos fazendo hoje, é 12 a 24 horas. Eu tiro até o 12 aqui e passo para 24 horas de hipotermia, a fase de manutenção, reaquecimento de 12 a 24 e a indução até 2, 3 horas, a 32 e 34 graus. Entre 32 graus, 33 graus. A gente sabe que abaixo disso que é problema, os efeitos colaterais, se controlados, são toleráveis, ou seja, não precisamos temer muito isso. E para tudo isso nós temos treinamento, né? Eu gosto de mostrar sempre esse slide, né? Porque os residentes aí, se alguém de vocês viajaria num avião que tivesse lotado, o piloto nunca pilotou, mas o copiloto, perdão, nunca pilotou, mas ele que ia pilotar hoje. Aí o piloto fala o seguinte para ele: olha, pessoal, nós vamos viajar agora, 300 passageiros atrás, e o copiloto John vai ser a primeira vez que ele vai pilotar, mas não se preocupem que eu estou ao lado dele e eu vou orientá-lo. Tudo que ele fizer, eu vou orientando, vou falando para ele. Acho que todo mundo saia correndo desse avião, né? Ninguém, segura, não, estou descendo. É a mesma coisa que acontece nas emergências, infelizmente, né? Eu lembro, na minha, era assim, há 10 anos atrás, chegava o residente fazendo o R2, ficava vendo o R1 fazendo a primeira vez. Falei, não, aperta mais, não, faz adrenalina agora, não sei o que. E o R1 lá, coitado, perdido, né? Não sabia onde ir, não sabia. Então a gente tem que mudar esse sistema, sem dúvida nenhuma, isso que o professor Gilberto está fazendo aqui, tem que se expandir para várias áreas, né? Não é simplesmente para ressuscitação, tem que fazer em todo tipo de treinamento de emergência cardiovascular e até mesmo não emergências, né? Os tempos mudaram, né? É mais ou menos isso. Nós já temos. Olha quantos tem aqui, cada um tem sua função específica, né? Eles dão uma limpada no carro, não sei se lavam o carro, fazem tudo em 8, 7 segundos. Quer dizer, é incrível isso, né? E a gente ainda engatinhando para formar uma equipe para fazer um atendimento correto de uma doença, né? Então é realmente. E a ideia é mais ou menos essa: você ter a corrente brasileira de sobrevivência, reconhecer, fazer RCP, desfibrilar, suporte avançado, os cuidados pós-RCP, sempre envolvido em treinamento, né? Ter um registro para isso, que nós temos poucos registros no Brasil, ou seja, ter a qualidade nesse atendimento e ter treinamento contínuo, ou seja, você está sempre treinando esses elos todos, né? E é mais ou menos isso que a gente começou há 10 anos atrás, lá no Paraná, lá em Londrina. A gente tem uma série de problemas, tivemos uma série de problemas, esse é o último slide, mas você tem que envolver a população, você tem que fazer programas hospitalares, que está sendo feito aqui, e pré-hospitalares. Eu acho que esse programa que está sendo feito aqui, ele pode ser expandido pré-hospitalarmente, né, para tentar fazer fora do hospital, porque é o hospital que contamina o município, né, e ter uma UTI especializada em pós-parada. Não dá para um paciente ter parada lá em qual que é o bairro mais distante daqui, Inácio? Um bairro distante, Bonfim, e ter o hospital lá do lado em Bonfim e levarem o paciente para o hospital lá em Bonfim. Não dá. Tem que trazer o paciente para cá, porque aqui é especializado. Então não dá para mais acontecer isso. Eu acho que precisa ter unidade especializada em tratamento pós-parada para poder conduzir todo esse processo. Muito obrigado, pessoal. Uma, duas perguntas. Obrigado, professor Canezin. Eu tinha só uma perguntinha: como é que tu controlas, que tu orientas a massagem aí dos 5 centímetros? A compressão, desculpa. Então, isso é interessante. Eu estava até falando para você lá de manhã. O que acontece? Hoje tem um dispositivo, não adianta, a gente tem que utilizar dispositivo. Tem um dispositivo que a Lerdo lançou, muito legal. É um manequim, um tronco,
e é barato. E ele é linkado a um software com um computador. Então a gente tem 2 dispositivos desse, então você pede para o aluno fazer 1 minuto de compressão, ele faz 1 minuto, e ventilação. Ele faz 1 minuto de compressão e ventilação. Aí esse dispositivo, por incrível que pareça, sai uma nota para ventilação e para compressão e sai embaixo o que ele errou e o que ele não errou. Você não precisa fazer mais nada. Então, aí sai a nota, ó, doutor, eu tirou 3. O que você está fazendo de errado, doutor? Vamos lá. É melhor aprofundar, daí sai. Não aprofundou compressão exatamente. Deve aprofundar mais 2 centímetros. Sai. Compressão, média de compressão dele foi de 150 por minuto. Slow down. Sai tudo o que ele fez errado. Então aí você fala, vamos treinar. Então o senhor vai passar lá no nosso departamento de cursos, fica lá 1 mês, internado, vai treinar, treina, e aí a gente refaz, faz o teste dele. Então é o mais objetivo. Visualmente é muito difícil. Visualmente tem outros dispositivos também que você coloca em cima, mas esse sem dúvida é um dispositivo bem legal. Mais alguma pergunta? Bom, queria agradecer ao Canecim pela excelente exposição, didático, como sempre, e eu acho que foi enriquecedor, enfatizando essa questão da hipotermia. Não sei se a nossa UTI já tem um protocolo, né, Gilberto? E não sei ainda os resultados, mas acho que a gente tem que trabalhar junto, Canecim, né? Fazer esses protocolos aí nacionais aí para a gente poder ter registros adequados e começar a aumentar a casuística. Muito obrigado mais uma vez por ter um espaço na tua agenda que eu sei que é lotado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, professor Canecim. Eu tinha só uma perguntinha: como é que tu controlas, que tu orientas a massagem aí dos 5 centímetros? A compressão, desculpa. Então, isso é interessante. Eu estava até falando para você lá de manhã. O que acontece? Hoje tem um dispositivo, não adianta, a gente tem que utilizar dispositivo. Tem um dispositivo que a Lerdo lançou, muito legal. É um manequim, um tronco, e é barato. E ele é linkado a um software com um computador. Então a gente tem 2 dispositivos desse, então você pede para o aluno fazer 1 minuto de compressão, ele faz 1 minuto, e ventilação. Ele faz 1 minuto de compressão e ventilação. Aí esse dispositivo, por incrível que pareça, sai uma nota para ventilação e para compressão e sai embaixo o que ele errou e o que ele não errou. Você não precisa fazer mais nada. Então aí sai a nota, ó, doutor, eu tirou 3. O que você está fazendo de errado, doutor? Vamos lá. É melhor aprofundar, daí sai. Não aprofundou compressão exatamente. Deve aprofundar mais 2 centímetros. Sai. Compressão, média de compressão dele foi de 150 por minuto. Slow down. Sai tudo o que ele fez errado. Então aí você fala, vamos treinar. Então o senhor vai passar lá no nosso departamento de cursos, fica lá 1 mês, internado, vai treinar, treina, e aí a gente refaz, faz o teste dele. Então é o mais objetivo. Visualmente é muito difícil. Visualmente tem outros dispositivos também que você coloca em cima, mas esse sem dúvida é um dispositivo bem legal. Mais alguma pergunta? Bom, queria agradecer ao Canecim pela excelente exposição, didático, como sempre, e eu acho que foi enriquecedor, enfatizando essa questão da hipotermia. Não sei se a nossa UTI já tem um protocolo, né, Gilberto? E não sei ainda os resultados, mas acho que a gente tem que trabalhar junto, Canecim, né? Fazer esses protocolos aí nacionais aí para a gente poder ter registros adequados e começar a aumentar a casuística. Muito obrigado mais uma vez por ter um espaço na tua agenda que eu sei que é lotado. Obrigado. Obrigado, senhor.